Olá, turma! Vamos então à última parte na sequência aí do estudo sobre a terceira linha de defesa dentro da imunidade mediada por células. E então a gente vai começar então a estudar a produção de anticorpos dentro do sistema imunológico. Então, a produção de anticorpos contra determinados antígenos precisa da assistência das células chamadas células T, que nós conhecemos como linfócitos T auxiliares. Desta forma, esse tipo de antígeno é conhecido como antígeno T dependente, ou seja, a gente precisa das células T, dos linfócitos T, que são auxiliares. Os antígenos T dependentes, na verdade, são proteínas dos linfócitos, como aquelas encontradas nos vírus, bactérias, hemácias, que são estranhas, e combinações de áptenos. E aí aqui entra também os alérgenos, e até as moléculas transportadoras. Os antígenos que podem estimular as células B, ou seja, os linfócitos B, diretamente, sem a ajuda das células T, são denominados antígenos T independentes. Então, nós temos, por exemplo, tudo aquilo que é antígeno, que depende da ação do linfócito T, a gente chama de antígeno T dependente, ou seja, para que seja produzido aí uma resposta imunológica, inclusive anticorpos, para determinados antígenos, eles são dependentes do linfócito T. E aqueles que não são independentes, ou seja, antígenos T independentes. Esse tipo de antígeno, então, normalmente é composto de polissacarídeos ou lipopolissacarídeos, que são caracterizados aí por subunidades repetitivas. Então, os T independentes, ou seja, aqueles antígenos, sejam bactérias, vírus, o que for, que possuem, que são chamados então de T independentes, que não precisam da ajuda de linfócitos T para serem ali vistos como antígenos pelo nosso sistema imunológico, e são compostos de polissacarídeo ou então de lipopolissacarídeo. As cápsulas bacterianas são bons exemplos desses T independentes, tá? As subunidades repetitivas podem se ligar a múltiplos receptores lá no linfócito B. Então, nós temos lá um linfócito B, bonitão, Esse aqui é o LB, linfócito B. E aí ele tem receptores. Imagine que nós temos aqui uma bactéria e essa bactéria tem um lipopolissacarídeo lá na sua cápsula, no seu material ali mais externo. E aí ele acaba sendo percebido pelo linfócito B, certo? Isso aqui é um antígeno, ele é um antígeno, T independente. Por quê? Porque ele não precisa da ação do linfócito T. De outra maneira, imagine então aqui o linfócito T e o linfócito B, ok? Determinados micro-organismos, com combinações específicas, precisam que o linfócito T os identifique, para então passar para o linfócito B informações sobre como produzir anticorpos ou como as ações do próprio sistema imunológico devem ser concebidas. Isso aqui, então, esses antígenos, são antígenos, T dependentes, tá? Então, nós temos essas duas diferenças grandes. E os antígenos T independentes geralmente provocam uma resposta imune um pouquinho mais fraca do que os T dependentes. E o sistema imunológico dos lactantes, por exemplo, pode não ser estimulado por eles até 2 aninhos de idade. Então, até 2 aninhos de idade não há essa estimulação dos T independentes. Vamos a um outro subtítulo, Citotoxicidade mediada por célula dependente de anticorpo. Então, a gente começa falando da especificidade e da diversidade. A gente já falou um pouquinho naquela aula anterior. As respostas imunes são específicas para antígenos distintos, ou seja, para cada antígeno uma resposta. E ele, de fato, para diferentes porções de um único complexo de proteína polissacarídico ou até de outras macromoléculas. Que a gente está falando, gente, quando a gente fala de reação imunológica, a gente não está falando que é para aquela bactéria apenas, é que na verdade a composição dos micro-organismos, a composição bioquímica dos micro-organismos e de outros
vamos dizer assim, epítopos, ou seja, aquilo que é um antígeno, que pode ser um perfume, pode ser um produto de beleza, pode ser um produto químico, de limpeza, ele acaba chamando a atenção do organismo. E aí, essa especificidade e diversidade do nosso organismo de reagir contra esses antígenos está correlacionada à constituição bioquímica do antígeno, que pode ser vivo ou não, tá? Então, epítopos ou determinantes são aquelas partes de alguns antígenos, então composição bioquímica, que são especificadamente, então, reconhecidas por linfócitos. Então, os linfócitos identificam aquilo ali como algo estranho. Essa fina especificidade existe porque os linfócitos individuais expressam receptores de membrana que podem distinguir essas diferenças tão sutis na estrutura desses antígenos. Os clones dos linfócitos, com diferentes especificidades, estão presentes em indivíduos não imunizados e são capazes de reconhecer e responder aos antígenos estranhos. Por quê? Porque a evolução trouxe isso, os nossos ancestrais também entraram em contato. Então, a gente já tem geneticamente o nosso material genético, ou seja, nossos genes já programam os nossos linfócitos através ali da transdução, né? E da transcrição e transdução. Os nossos linfócitos são programados, né, para identificar determinados micro-organismos, ok? E aí o número total de especificidade antigênica dos linfócitos em determinado indivíduo chama-se, então, repertório de linfócitos. E aí, então, o repertório é muito grande, né? É estimado que o sistema imune de um indivíduo possa discriminar entre 107 e 109 determinantes antigênicos distintos, ou seja, diferentes. Essa habilidade de repertório de linfócitos em reconhecer um grande número de antígenos é o resultado da variabilidade de estruturas de locais de ligação do antígeno, que tem a ver ali com os receptores também dos linfócitos para cada antígeno. Isso se chama diversidade. Então, essa habilidade se chama diversidade. Ou seja, existem muitos clones de linfócitos que diferenciam nas estruturas de seus receptores de antígeno. E assim, nas suas especificidades para antígeno, contribuindo para o repertório total, que é extremamente diverso. A expressão de diferentes receptores para antígenos em distintos clones de células B e T é a razão pelo qual esses receptores são considerados clonalmente distribuídos. Citotoxicidade ainda mediada por células dependentes de anticorpos. Agora a gente vai falar da memória do nosso sistema imunológico. Quando a gente tem uma exposição do sistema imunológico a um determinado antígeno e ele é estranho, aumenta a sua habilidade em responder novamente àquele antígeno. Ou seja, quanto mais você entra em contato, mais fácil você vai acabar tendo a sua resposta. Tá? Respostas a uma segunda exposição ou exposições subsequentes ao mesmo antígeno, denominadas respostas imunes secundárias, normalmente são as mais rápidas, maiores e com frequência quantitativamente diferente das primeiras respostas, ou a primária, né? A resposta primária àquele antígeno. A memória imunológica ocorre, então, porque cada exposição a um antígeno gera células de memória de vida longa e específicas para aquele antígeno, e são mais numerosas que os linfócitos imaturos específicos para o antígeno que existia antes da exposição prévia. Além disso, as células de memória têm características especiais que as tornam mais eficientes em responder e eliminar um antígeno do que os linfócitos que são imaturos, que não foram previamente expostos àquele antígeno. Por exemplo, um linfócito B de memória produz anticorpos que se ligam, então, aos antígenos com maior afinidade do que os anticorpos produzidos na resposta imune primária. E as células T de memória reagem muito mais rápido e vigorosamente ao desafio do antígeno do que as células T imaturas. Nesse mesmo sistema, a expansão clonal, ou seja, a quantidade de linfócitos que são clones, né? Esses linfócitos específicos para um antígeno se submetem a considerável proliferação após a exposição ao antígeno. O termo expansão clonal se refere ao aumento do número de células que expressam receptores idênticos para o antígeno, ou seja, específico,
que pertence a um clone que entrou em contato pela primeira vez aquele determinado antígeno. Esse aumento nas células específicas para um antígeno permite uma adaptação da resposta imunológica e aí mantém o ritmo contra os patógenos infecciosos e rápida divisão, ou seja, os linfócitos vão sofrendo essas divisões. E ainda dentro desse mesmo circuito, o sistema imunológico responde de maneiras diferentes a diferentes micro-organismos, maximizando a efetividade dos mecanismos de defesa antimicrobianos. Assim, a imunidade humoral e a imunidade mediada por células são elicitadas por diferentes classes de micro-organismos, ou pelo mesmo micro-organismos em diferentes estágios de infecção, extracelular e intracelular. E a cada tipo de resposta imune protege o hospedeiro contra a classe do micro-organismo. Mesmo entre as respostas imunes humoral e mediada por célula, a natureza dos anticorpos ou dos linfócitos T que são gerados pode variar de uma classe de micro-organismos para outra. Contração e homeostasia, ainda dentro dessa citotoxicidade, né? Todas as respostas imunes normais diminuem com o tempo, após a estimulação pelo antígeno, retornando assim ao seu estado de repouso basal, ou seja, equilíbrio basal, onde o organismo está equilibrado. E é isso a gente chama de homeostasia, uma palavra que é bom que vocês absorvam. Essa contração das respostas imunes, então, ocorre grandemente porque as respostas que são disparadas por antígenos funcionam para eliminar os antígenos, eliminando o estímulo, um estímulo essencial para a sobrevivência de ativação, então, dos linfócitos. Os linfócitos, exceto ali as células de memória, que são privados desses estímulos, morrem por apoptose depois desse processo. Não reatividade ao próprio. Uma das propriedades mais marcantes do nosso sistema imunológico, de todos os indivíduos que estão normais, é a sua habilidade de reconhecer, responder, eliminar muitos antígenos estranhos, aquilo que não é nosso, que não é próprio, enquanto não reagem negativamente às suas próprias substâncias antigênicas. A irresponsividade, palavra grande, imunológica, também é chamada de tolerância. A gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. A tolerância aos próprios antígenos ou a autotolerância é mantida por vários mecanismos, para que o nosso sistema imunológico não confunda, mesmo que seja muito parecido a composição, por exemplo, de um micro-organismo da cápsula, da membrana, para com as nossas próprias composições. Esses incluem, então, a eliminação de linfócitos que expressam receptores específicos para os autoantígenos, inativando os linfócitos autorreativos ou suprimindo essas células pela ação de outras células chamadas T regulatórias. Anormalidades na indução ou manutenção da autotolerância levam a respostas imunes contra o próprio antígeno, que a gente chama de autólogos, né? O que pode resultar em distúrbios denominados doenças autoimunes. Nós vamos ter um tópico só sobre as doenças autoimunes já na sequência. Essas características da imunidade adaptativa são necessárias se o sistema imunológico for realizar a sua função normal de defesa do organismo, do hospedeiro, né? A especificidade e memória permitem, então, que o sistema imunológico monte intensas respostas às exposições persistentes ou recorrentes do mesmo antígeno, e assim combatam infecções que são prolongadas ou ocorrem repetidamente. A diversidade é essencial se o sistema imunológico defende, então, indivíduos contra os muitos potenciais patógenos do ambiente. E aí, ainda dentro da não reatividade, a especialização, então, permite ao hospedeiro projetar as respostas para um melhor combate contra os diferentes tipos de micro-organismos. A contração da resposta permite que o sistema volte ao estado de repouso após eliminar cada antígeno estranho e esteja preparado para responder a todos os outros antígenos. A autotolerância é vital para a preservação de reações prejudiciais. A gente vai ver um pouquinho sobre isso lá na frente. As respostas imunes são reguladas por um sistema de alças de retroalimentação positivas que amplificam a reação por mecanismos de controle que previnem reações inapropriadas ou patológicas do próprio sistema imunológico. Quando os linfócitos são ativados, eles disparam mecanismos que aumentam a magnitude da resposta. Essa retroalimentação positiva é importante para permitir
que um pequeno número de linfócitos que são específicos para qualquer micro-organismo reduz a resposta necessária para erradicar aquela infecção. Muitos mecanismos de controle se tornam ativos nas respostas imunes para prevenir a ativação excessiva dos linfócitos, o que pode causar dano colateral aos tecidos normais e para evitar respostas contra autoantígenos, como pedaços, áreas, órgãos, células próprias. De fato, um balanço entre sinais ativadores e inibidores é uma característica de todas as respostas imunes. A inatividade adaptativa, ou melhor, a imunidade adaptativa, é um outro subtema aqui desse estudo, né? As respostas imunes que são adaptativas, ou seja, que fazem com que o nosso organismo projete respostas apropriadas, né? Consiste em fases distintas e as primeiras três sendo o reconhecimento do antígeno, a ativação do linfócito e a eliminação do antígeno. Então, essas aqui são as três fases: reconhecimento, ativação dos linfócitos e eliminação do antígeno. A resposta contrai, declina à medida que os linfócitos que foram estimulados por antígenos morrem por apoptose, restaurando a homeostasia, que é aquele equilíbrio que eu acabei de explicar. E as células específicas para o antígeno que sobrevivem são assim chamadas de células de memória, ok? A duração de cada fase pode variar em diferentes respostas. E aí aqui a gente tem um esquema demonstrando isso. Então, aqui a gente tem a primeira exposição, né, ao antígeno. Observem que nós temos aqui o linfócito T e o linfócito B, ambos imaturos. Quando eles entram em contato com determinados micro-organismos, observem que o linfócito B imaturo entrou em contato diretamente com um antígeno. Aqui pode ser, vamos dizer que é um vírus, tá? E aqui o linfócito T já tem ali a ajuda, né, de uma célula apresentadora, de uma CAA, que a gente chama aqui ela, né? CAA, apresentadora de antígeno. E ela traz consigo, internamente, ela fagocitou um vírus, por exemplo. Então, o linfócito T tem ajuda. Ambos, então, a partir do primeiro dia até o 7º dia, observem o que acontece. Eles fazem a expansão clonal, ou seja, eles se multiplicam. Essas células que entrarem em contato com os antígenos aqui, com o vírus, vão se multiplicar. Elas fazem a diferenciação nesse período, né? E aí, então, o plasmócito B, ou seja, a célula B, linfócito B, começa a produção de antígenos. E o linfócito T se torna efetor, ou seja, vai facilitar a resposta imunológica. Ocorre, então, ali a eliminação dos antígenos, volta ao organismo a sua homeostasia, o seu equilíbrio, depois que o micro-organismo foi eliminado, e aquelas células imunológicas que vão sobreviver, ou seja, tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T, que entraram em contato aqui com o micro-organismo, fizeram todo o processo e sobreviveram a esse processo de contração homeostasia e não morreram por apoptose, se tornam, então, o que a gente chama de célula de memória, certo? E aí o sistema imunológico utiliza três principais estratégias para combater a maioria dos micro-organismos. Então, anticorpos, que são secretados e se ligam aos micro-organismos extracelulares, e aí bloqueiam a atividade desse micro-organismo de infectar as células e promovem a ingestão facilitada. E aí os fagócitos conseguem chegar nesses micro-organismos e rapidamente fazer a fagocitose, porque detectam, é como se a gente colocasse ali um carimbo, esse aqui tem que ser fagocitado, tá? Fagocitose, que é a segunda estratégia, né? Que os fagócitos, então, ingerem os micro-organismos, matam esse micro-organismo, né? E os anticorpos e células T auxiliares vão aumentar essa habilidade de fazer fagocitose. Então, nós temos ali uma fagocitose, um processo muito mais rápido, né? Onde os anticorpos e as células T auxiliares aumentam essa habilidade. E a morte celular, os linfócitos chamados T citotóxicos ou CTL destroem as células infectadas, aquelas que já têm um micro-organismo lá dentro, né? Que são inacessíveis aos anticorpos e no caso não podem ser fagocitados. Automaticamente esse processo de detecção pelos linfócitos T de células que estão infectadas fazem
com que a morte celular aconteça, mesmo os micro-organismos sendo intracelulares. E aí, nessa resposta adaptativa, nós temos ali o objetivo, né? É ativar um ou mais mecanismos de defesa contra diversos micro-organismos e, enfim, todos os epítopos, né? Localizados em situações em locais diferentes. E aí nós temos intestinos, vias respiratórias, e aí dentro de células. Todas as respostas imunológicas se desenvolvem em passos sequenciais e cada qual corresponde às reações particulares dos linfócitos específicos. Essa imunidade, então, como mencionada anteriormente, é processada pelos anticorpos, os quais são produzidos por grupo diferencial que a gente chama de linfócitos B ativados. E aqui eu coloquei para vocês um gráfico demonstrando, né, ali a ativação dos linfócitos B, quando encontram o micro-organismo. Essas células ativadas, então, vão se transformar, multiplicar-se, né? Fazer os seus clones e se transformar em plasmócitos, é o que a gente chama, então, quando eles começam a produzir anticorpos. Esses anticorpos, então, serão produzidos até o limite. Na sequência, essas células B vão se chamar células de memória, aquelas que sobreviverem à apoptose. E num sistema de segunda uma reexposição, no caso, eles já serão ativados de maneira muito mais rápida. Aqueles que não morrerem por apoptose se tornam células de memória. E no momento em que você for reexposto, né, a esse determinado micro-organismo, essas células conseguem se transformar em plasmócitos novamente para produzir mais anticorpos e muito mais rápido. Os processos, então, de proliferação dessas células B começam quando elas são expostas aos antígenos livres ou extracelulares, né, que estão fora das células. Então, essa célula B se torna ativa, seguindo em divisões e diferenciações. E aí, como eu falei, se transforma em plasmócitos, né? No momento, então, inicial, as células B se desenvolvem a partir das células-tronco, como a gente já estudou, que lá da medula óssea. E aí, elas estão no fígado, aliás, elas estão na medula óssea e no fígado também de indivíduos adultos. O período de maturação, após esse período de maturação das células B, elas migram para os órgãos linfóides, que são os linfonodos e o próprio baço. Nesses órgãos, as células B reconhecem os antígenos por meio de receptores geneticamente programados, né? E encontrados, então, nessas superfícies celulares. O processo pelo qual os linfócitos B são estimulados a produzir anticorpos está correlacionado à assistência de linfócitos T no sistema imune mediado por células. A apoptose, como já foi dita, né? E aí nosso organismo diariamente produz cerca de 100 milhões de linfócitos, isso mesmo, 100 milhões. E o número equivalente morre no mesmo período. Todo esse processo se dá pelo fato de necessitarmos que o número de linfócitos deve se manter em equilíbrio. Caso contrário, teríamos uma superpopulação de linfócitos caracterizando uma leucemia. Um exemplo é o caso das células B, e no caso de uma célula B não encontrar um antígeno estimulante, ela logo vai sofrer apoptose, por isso que a gente tem que ter essa reposição. Essas células que sofrem apoptose são completamente destruídas e acabam por enviar sinais aos fagócitos, solicitando o servicinho de limpeza para esses restos celulares. Já as células outras células, como as envolvidas em lesões teciduais ou infecções, explodem e desencadeiam a resposta inflamatória. Olha que interessante. No caso dos vírus encontrados em células infectadas, essas células infectadas não se reproduzem efetivamente, a menos que a apoptose rápida seja inibida, pois de outra forma, a célula do hospedeiro seria destruída antes que o vírus pudesse se reproduzir. Desta forma, o impedimento da inibição da apoptose seria uma potente arma antiviral. Porém, é sabido que o vírus da AIDS, né, o HIV, desencadeia a apoptose mesmo em células T não infectadas. O bloqueio desse mecanismo retardaria a progressão da doença. Por isso que é tão difícil, né, gente? No caso do HIV. O câncer, um outro ponto de estudo do processo de apoptose, faz as células se proliferarem descontroladamente, ao mesmo tempo que bloqueia a apoptose, sugerindo que restaurar a apoptose abriria um novo caminho
um novo campo, né, na terapia anticâncer. Ativação das células B produtoras de anticorpos por seleção clonal. Cada célula B pode produzir, né, anticorpos contra somente um antígeno específico. Essa frase vocês devem guardar. Os anticorpos IgM e IgD estando ligados à superfície das células B, atuam como receptores de antígenos muito específicos. No exato momento em que uma determinada célula B está madura, ela pode transportar, vejam só, até 100 mil moléculas de anticorpos em sua membrana superficial. Esse princípio permite a uma célula B reconhecer o antígeno apropriado, pois os anticorpos aderidos ali à superfície irão se ligar somente a um antígeno específico. Quando o antígeno apropriado liga-se aos receptores de antígeno em uma célula B, esta se prolifera em um grande número de clones de células chamado seleção clonal. Dessa forma, um antígeno seleciona o linfócito que irá se multiplicar para formar um clone dessas células, com a mesma especificidade imunológica. E aí a gente fala aqui especificidade genética, porque é uma codificação, ok? A hipótese da seleção clonal, e eu deixei aqui escrito de maneira diferente, é o seguinte: cada antígeno seleciona um clone pré-existente de linfócitos específicos e estimula a proliferação e a diferenciação daquele clone. O diagrama aqui do lado mostra somente o linfócito B dando origem às células efetoras, secretoras de anticorpos, mas ao mesmo princípio se aplica aos linfócitos T. Um imunologista japonês chamado Susumu Tonegawa recebeu o prêmio Nobel em 1987, quando ele demonstrou em seu trabalho o tamanho da diversidade dos anticorpos. Isso aqui é só um desenho, uma ilustração, né? O linfócito, que é uma célula B, quando ativada, transforma-se em plasmócito, que secreta anticorpos dirigidos contra os antígenos específicos. Cada um desses plasmócitos vive somente alguns dias, mas pode produzir até 2.000 moléculas de anticorpos por segundo. Essa mesma estimulação das células B também resulta na produção de uma população de células que atua então na imunidade a longo prazo, que a gente já viu que são as células de memória. Uma questão importante evocada pela teoria da seleção clonal é porque o sistema imunológico não reage contra as próprias células e macromoléculas do corpo, um fenômeno denominado autotolerância. A gente já viu isso, né? Ou a diferenciação entre o self e o não self, ou seja, aquilo que é próprio e aquilo que não é próprio. A resposta exata ainda é um mistério, mas aparentemente as células B e T que interagem com autoantígenos são destruídas de algum modo durante o desenvolvimento fetal, mas provavelmente durante a passagem através do timo. O processo descrito, então, denomina-se deleção clonal, né? Esse processo aqui de passagem pelo timo e destruição dessas células autorreativas. E como sabe-se que o corpo aprende seletivamente com a discriminação entre o perigoso e o inofensivo, ao invés do próprio e estranho a ele. Com a exceção da apoptose, qualquer morte violenta às células sinaliza o organismo para uma resposta inflamatória. Então, esses são os anticorpos reconhecidos, e aí a sua constituição genética, a sua codificação aqui é específica ao antígeno que o linfócito B entrou em contato. Então, nós temos aqui o IgG, o IgM, o IgA, e o IgD e o IgE. Note que cada um deles possui um desenho específico, uma ilustração. Observe que o IgD é um pouquinho menor que o IgE, mas todos eles têm essa forma de Y. O IgA, por exemplo, tem uma cadeia J que liga, uma cadeia aqui polimérica que liga, né, esses dois J's aqui, o Y, sei lá como a gente pode falar. E aqui nós também temos o IgM. Note que ele tem os mesmos desenhos, só que são todos reagrupados. E o IgG, que é esse simples aqui, muito parecidos, mas são específicos, né? Então, por isso que a gente diz que a estrutura do IgG é monômera, o IgM é pentâmera, porque ele tem 5 monômeros. No caso do IgA, ele é dímero, por quê? Porque ele tem 2 cadeias monômeras. Do IgD também é monômero e do IgE também é monômero, só que a especificidade dele é exata, tá?
E aí nós temos aqui, depois eu vou passar para vocês os PDFs, ele tem as suas especificações. Então, falando das imunoglobulinas, ou IG, que são nossos anticorpos, essas 5 classes são distintas, né? IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. Cada classe tem um papel diferente na resposta imune. As moléculas de IgA e IgM são agregados de 2 ou 5 monômeros, como a gente já viu, e são ali que estão unidos entre si. O IgE é responsável por 80% de todos os anticorpos no nosso soro. Em locais de inflamação, atravessam as paredes dos vasos sanguíneos e penetram no fluido tecidual. Os anticorpos IgG, por exemplo, maternos, podem cruzar, né, a placenta e dar imunidade passiva ao feto. Esses anticorpos protegem contra bactérias circulantes e vírus, neutralizam toxinas bacterianas e ativam o sistema complemento. E quando ligados a antígenos, intensificam a eficácia das células fagocíticas, aumentam a regularidade da fagocitose. O IgM, o M então, é de marco, que reflete o seu tamanho grande, né? Macro, aliás. Produzem aí até de 5 a 10% dos anticorpos do soro. O IgM tem uma estrutura pentâmera formada por 5 monômeros ligados entre si de um polipeptídeo chamado cadeia J, de joining. O grande tamanho da molécula impede que a IgM se desloque livremente, como faz a IgG, por exemplo, de modo que o anticorpo IgM geralmente permanece nos vasos sanguíneos sem penetrar os tecidos ao redor. A IgM é um tipo predominante de anticorpo envolvido na resposta de antígenos do grupo sanguíneo ABO, localizados na superfície das hemácias. Esse anticorpo é muito mais eficaz que a própria IgG em causar agrupamento de células e vírus e em reações envolvendo a ativação do sistema complemento, que a gente ainda vai estudar. O fato desse anticorpo IgM aparecer primeiro nas respostas em uma infecção primária e ser de vida relativamente curta faz dela uma imunoglobulina de valor singular no diagnóstico de doenças. Se altas concentrações de IgM contra um patógeno são detectadas em um paciente, provavelmente a doença observada é causada por aquele patógeno. A detecção de IgM, que é de vida relativamente longa, pode indicar apenas que a imunidade contra o patógeno em particular foi adquirida há mais tempo. A IgA é responsável por apenas 10 a 15% dos anticorpos circulantes do soro, né? Mas é certamente a forma mais comum nas membranas mucosas e nas secreções do corpo, né? O muco, a saliva, as lágrimas, o leite materno. Se levarmos isso em consideração, essa é a imunoglobulina mais abundante do corpo. A IgG é a mais abundante no soro, tá? A IgA, que circula no soro, a IgA sérica, geralmente é encontrada na forma de um monômero. A forma mais eficaz da IgA, entretanto, consiste em 2 monômeros conectados, como a gente vê aqui nesse computação gráfica, formando então um dímero, né? Ela é produzida nessa forma pelos plasmócitos localizados nas membranas mucosas. Cada dímero então penetra e atravessa a mucosa, onde adquire um polipeptídeo chamado de componente secretor, que protege então a IgA da degradação enzimática. A principal função desse anticorpo é provavelmente impedir a fixação de patógenos microbianos às superfícies de mucosa. Isso é importante, sobretudo, para que os patógenos intestinais e respiratórios, né, gente? Devido ao fato de a imunidade por IgA ser de vida relativamente curta, a duração da imunidade para várias infecções respiratórias também é curta. A presença da IgA no leite materno, em especial no colostro, provavelmente ajuda a proteger os bebês de infecções gastrointestinais, que a mãe passa pelo leite para a criança. A IgD constitui os anticorpos IgD constituem apenas 0,2% dos anticorpos no soro total. Suas estruturas se assemelham a uma das moléculas de IgG. Os anticorpos IgD são encontrados no sangue, na linfa e particularmente na superfície das células B. A IgD não tem função definida, ela é auxiliatória. IgE são maiores que a IgG, né, e elas constituem 0,002% de todos os anticorpos então no soro total. As moléculas da IgE
se ligam ativamente às porções, né, FC, aos receptores localizados dos mastócitos e basófilos, células especializadas que participam nas reações alérgicas. Então, nós temos ali os mastócitos e os basófilos. Eles possuem receptores de membrana, aonde a IgE acaba se acoplando e facilitando, então, a reação alérgica, né? Por exemplo, quando um antígeno, como o próprio pólen, né, nesse momento de primavera, liga-se cruzadamente com anticorpos IgE associados a um mastócito ou basófilo, essas células, então, liberam histamina, tá? E outros mediadores químicos. Essas substâncias químicas induzem a resposta a uma reação alérgica, como a gente já conhece, que é a rinite alérgica. Porém, a resposta pode ser ao mesmo tempo protetora, pois atrai um complemento e as células fagocíticas. Isto é útil, sobretudo, quando os anticorpos se ligam a micróbios parasitas. A concentração da IgE é muito aumentada em algumas reações alérgicas e infecções parasitárias. E, em geral, é útil para ponto de vista diagnóstico. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que sofreu com um parasita, né? Vamos lá, um Ascaris lumbricoides, e aí voltou a ter os mesmos sintomas, mas não consegue detectar fazendo pelo exame de fezes. E faz-se também o exame de sangue e detecta-se a IgG aumentada, já que ela é de 0,02 normalmente no corpo, e quando ela aumenta bastante, isso já faz com que o médico determine que há uma nova infecção, uma reinfecção. E aí nós temos ali antígeno ligado ao anticorpo, né? Ligação e resultados. Quando a gente tem esse complexo antígeno-anticorpo, é quando um anticorpo encontra um antígeno para o qual é específico. Isso ocorre especialmente quando grandes quantidades de antígenos estão presentes. Alguns antígenos vão se fixar aos sítios de ligação ao antígeno, né? Os anticorpos com os antígenos, para os quais eles não apresentam um ajuste perfeito. A ligação de um anticorpo a um determinado antígeno vai proteger o hospedeiro, marcando células e moléculas estranhas para uma posterior destruição pelos fagócitos e o próprio sistema complemento. Os organismos estranhos e toxinas se tornam inofensivos através de um mecanismo como a aglutinação, opsonização, neutralização, citotoxicidade mediada por células dependentes de anticorpo e também pela ação do complemento, resultando assim em destruição, né? Lise celular e inflamação. E aí nós entramos então falando nisso nos mecanismos da fagocitose. O primeiro mecanismo é a aglutinação. Os anticorpos, que são esses que vocês estão vendo aqui, eles induzem os antígenos a se agruparem. Ou seja, os antígenos acabam formando aqui um agrupamento, certo? Na sequência, nós temos também a possibilidade dos anticorpos IgG, tornar os vírus inativos, bloqueando a sua fixação às células do hospedeiro. Então, ele acaba inativando esses antígenos, sejam eles bactérias ou vírus, até as próprias toxinas bacterianas, porque eles formam essas estruturas, eles acabam bloqueando o próprio antígeno. Opsonização, mais um mecanismo da fagocitose. O antígeno com uma bactéria é revestido por anticorpos e assim sinaliza para um fagócito, que é essa célula que a gente está vendo aqui, ó, essa maiorzinha, para conseguir pegar a bactéria. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui é a projeção do fagócito, tá? E aí a citotoxicidade, que é muito parecida com a opsonização, pois o alvo é revestido, então o micro-organismo é revestido por anticorpos, porém a destruição ocorre por células imunológicas inespecíficas e permanece fora da célula-alvo. Nessa etapa, os anticorpos IgM e IgG ativam o sistema complemento, assim chamado porque completa a ação dos anticorpos. A inflamação em si é causada pela infecção ou por uma lesão tecidual, como a gente já estudou. Frequentemente faz com que os micróbios na área atingida sejam revestidos por certas proteínas séricas e este processo leva à fixação e ativação do complemento na superfície do micróbio. E aí ele é lisado, ele é destruído, é o que a gente vê aqui, a gente consegue observar. Anticorpos e o sistema complemento, que também são proteínas, né?
estruturas que fazem com que o próprio micróbio seja lisado, quebrado, destruído. E aí essa ação atrai a atenção dos fagócitos, né, até a área. Já falamos um pouquinho, né? Mas vamos lá. Memória imunológica. A intensidade da resposta tumoral é refletida pelo título de anticorpos, a quantidade de anticorpos no soro. Após o contato inicial com o antígeno, o soro da pessoa exposta não contém anticorpos detectados durante vários dias. Então, existe uma lenta elevação dos títulos de anticorpos. Primeiro, o anticorpo IgM são produzidos, na sequência, o IgG. E, finalmente, ocorre o declínio gradual no título dos anticorpos. Esse padrão é característico de uma resposta primária a um determinado antígeno. Após a segunda exposição ao antígeno, as respostas imunológicas se intensificam. Essa resposta é chamada memória ou resposta anamnésica. Alguns linfócitos B ativados não se tornam plasmócitos produtores de anticorpos, porém persistem como células de memória de vida longa. Após alguns anos ou até décadas depois, se essas células forem estimuladas, ou seja, se a gente encontrar novamente esse antígeno, esse problema, né, elas vão sofrer diferenciação e vão se transformar rapidamente em células plasmócitas que vão produzir os anticorpos. Diz-se então que esta é a base da resposta imunológica secundária. Deixa eu fazer uma correção aqui, é anticorpos. Ok? E aí nós finalizamos então esse tópico da terceira linha de defesa do sistema imunológico. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom dia, uma boa semana. Um grande abraço e espero o feedback de vocês.